habitados por seres, mais ou menos inteligentes do que nós. Podemos, entretanto, afirmar que entre os mundos do nosso sistema solar, Mercúrio e Vênus são inferiores à Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno lhes são superiores. Vênus e Mercúrio estão mais próximos do Sol, fazem o seu movimento de rotação com o seu eixo muito inclinado, não podem ser superiores, pois as condições de vida ali são demasiado inclementes. Devem existir planetas onde as condições de vida podem ser mais promissoras. A Terra é, pois, o terceiro planeta, não só na ordem de distância do Sol, mas também, talvez, quanto às condições de inferioridade. Aqui predominam o mal, o sofrimento, a ignorância. E que diremos desses dois planetas ainda mais atrasados que a Terra? Pois é justamente para esses planetas, e outros em formação, que estão sendo exilados os espíritos rebeldes, que fizeram da Terra um inferno dantesco, bem como aqueles em cujo coração predomina o mal. Ocorre com o nosso planeta o que se deu com outros planetas. Foi preciso excluir da sua humanidade os rebeldes e retardatários que entravavam o seu progresso. E a raça adâmica da lenda bíblica, que foi excluída do paraíso, mundo superior, para sofrer, aqui, as consequências dos seus erros, e, ao mesmo tempo, trazer-nos o progresso conquistado. E é de se notar que essas vagas deixadas pelos espíritos que saem, serão preenchidas por espíritos de melhores condições, sendo, por isso, perfeitamente aceitável a descida ao nosso mundo de espíritos de outros planetas, saem os piores, vêm os melhores. O que, porém, se precisa frisar, é que a vida normal do espírito não é na Terra, mas sim nessas esferas, ou mundos extraplanetários que constituem o mundo espiritual. A existência terrestre não é mais que uma encarnação, uma espécie de internato onde cada qual se vem especializar num certo conhecimento, adaptável à sua modalidade inconsciente psíquica, armazém de lembranças onde permanece para sempre. Por exemplo, o indivíduo, desde a sua fase consciente, em que a inteligência predomina, pode ter 2000 anos, e apenas contar 8 ou 10 existências terrestres de 40 anos em média, umas pelas outras. Isto quer dizer que, no mundo espiritual, existem muitos meios de instrução, muitos estabelecimentos de ensino, muitas escolas de progresso, além dos que existem na Terra. E as reencarnações, na Terra, dependem do grau de materialidade dos espíritos que aqui se encarnam, sejam de que ordem forem, tanto os mais atrasados como os mais adiantados, pois mesmo entre estes, inúmeros se encontram imersos na materialidade, assim como, no mundo espiritual, conquanto ainda pertencentes aos graus de inferioridade, certos espíritos são mais afetos à espiritualidade do que à materialidade. Poderíamos dar vários exemplos neste sentido, mas o deixamos a cargo dos estudiosos, que poderão comprovar estes enunciados que dizem da existência, no mundo espiritual, de exemplares de tudo o que existe na Terra, belos animais, adestrados corcéis que cortam as planícies com improvisadas carruagens, espécies belíssimas de cães, cuja inteligência e lealdade ultrapassam, quase sempre, os espíritos materializados que ainda povoam este mundo. Todos os espíritos têm um lugar no mundo espiritual, e cada um deles recebe instrução, proteção e auxílio daquele que lhe é superior. A harmonia e a ordem regem esse mundo admirável. Durante as encarnações, o espírito grava, numa parte do seu inconsciente, os conhecimentos que adquire. Quando volta ao mundo da realidade, acrescenta, as demais parcelas de conhecimentos adquiridos, mais esse da sua última existência. Pode-se figurar o enunciado como um livro branco, cujas páginas o escritor enchesse, à razão de uma por dia. Na vida maior, o espírito retoca, corrige, aumenta esses conhecimentos, até que, com a sua relativa perfeição nessa esfera, completa a obra, para começar uma outra e mais elevada esfera. De modo que, na nossa existência, há sempre atos a modificar, princípios a corrigir e conhecimentos a adquirir. Só depois do progresso realizado, progresso esse que é sempre relativo, é que terminamos a nossa obra, e, ou começamos logo outra, ou nos dedicamos à divulgação dessa obra,
para depois iniciarmos a seguinte. O inconsciente é o conjunto dos conscientes modificado, corrigido, aumentado. Só a real individualidade, o ser total, o possui na íntegra, ao passo que o consciente é uma espécie de caixa de registro da personalidade, ou seja, do ser encarnado. Finalizemos este capítulo dizendo mais uma vez, estamos muito longe de ter feito uma resenha perfeita do mundo espiritual. Estas linhas não representam mais que um ligeiro vislumbre, um esforço de boa vontade para fazer entrever o futuro que nos aguarda, repleto de luzes e gozos inesperados. 24 Trabalho e ocupações dos espíritos. O universo não é um campo infinito, sem movimento e sem ação, um deserto onde se brada e ninguém responde, um abismo que traga almas, um sorvedouro onde tudo desaparece e se extingue. Ao contrário, o universo é uma oficina eterna, onde um martelo do progresso não cessa de fazer e se ouvir, é uma arena infinita e eterna de labor, de estudos, de elevadas diversões, de amenos recreios, onde nascem, crescem, se educam e progridem todos os filhos de Deus. O universo é semelhante a uma nação, a um país bem dirigido, onde a ordem, a harmonia, o trabalho, a alegria, a abundância são mananciais de bem-estar e de felicidade para todos. Todos os seres e todas as coisas são aproveitadas para o aformoseamento dos mundos terrestres e extraterrestres, que flutuam nos espaços e constituem as múltiplas moradas da casa de Deus. Todos os espíritos, desde os menores até os maiores, desempenham um trabalho de utilidade no mundo invisível. Assim como, aqui na Terra, desde o arquiteto até o servente, concorrem para a construção de um edifício, utilizando nela o barro, madeira, o ferro, o metal, assim também no mundo invisível, tudo é aproveitado, todos agem, tudo está em movimento. E nesse trabalho, nessas lutas, nessas diversões educativas, os espíritos estudam, pesquisam e progridem para se elevarem a um posto superior, para se aproximarem da felicidade. Cada qual no seu mundo, na sua esfera, manipula a matéria à sua disposição, dedica-se à arte, à ciência, cultivando a sabedoria, estudando, por múltiplas formas, o bem e o belo, aproximando-se, finalmente, de Deus. Não há ociosidade, não há desocupados no além, e, aqueles que persistem na indolência, o acicate da dor logo os fustiga e faz que tomem posição nas lutas da vida. Há espíritos, em número muito grande, que trabalham, exercem missões inconscientemente, obedecendo a ordens e a planos superiores. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação, ou para se elevarem a uma região mais propícia. Outros tratam do progresso, dirigem os acontecimentos, sugerem ideias. Outros tomam, sob sua tutela, indivíduos, famílias inteiras, e se constituem os seus anjos tutelares. Outros, ainda, presidem os fenômenos da natureza, de que se fazem agentes diretos. Muitos intervêm nos mundos materiais, inspirando e protegendo os encarnados. Outros, os mais atrasados, perturbam os homens, influindo sobre os acontecimentos da vida, muitas vezes, assistem aos combates durante as guerras, e até os dirigem. A mitologia considerava os espíritos como divindades, representava-os como deuses, cada qual com sua atribuição especial. Uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir os fenômenos da vegetação. Hoje sabemos que essas concepções têm sua razão de ser, em certo sentido, até os fenômenos geológicos são presididos por espíritos superiores. Mas os espíritos não se limitam a esses afazeres, pode-se dizer materiais. Nos mundos em que habitam, mundos de maravilhas da arte, de instituições científicas, de princípios religiosos altamente nobres, o seu principal escopo é adquirirem conhecimentos e trabalharem para a coletividade, para o aformoseamento ainda maior dessas regiões em que se acham, e para mais acentuado progresso moral dos seus semelhantes. É assim que organizam reuniões de estudos teóricos e práticos sobre tudo o que concerne à aquisição de conhecimentos, prodigalizam benefícios aos que sofrem, zelam pelos espíritos que passam desta vida para o além,
iniciando-os nessa outra existência, concorrendo para o seu progresso, velando o seu crescimento, protegendo-os contra a investida de outros seres inferiores, aos quais também corrigem. O trabalho no mundo espiritual está de acordo com a elevação e aptidão de cada um. Aqui na Terra não se daria o serviço de carpinteiro a um sapateiro, ou vice-versa, assim como não se confiaria um posto elevado a um analfabeto, assim também é no além. Em suma, os espíritos, sejam eles da categoria que forem, todos são obrigados a trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, a concorrerem para o bem-estar geral, a cooperar para a evolução da região onde residem. O universo, pois, é um extraordinário concerto em que a evolução é a nota principal. 25 Considerações imortalistas. A inviolabilidade das leis da natureza constitui um dos mais belos princípios do Espiritismo. Só mesmo a verdadeira filosofia poderia proclamar esta verdade, afastando para bem longe dos seus ensinos todo o caráter miraculoso que o sectarismo invoca, quando quer fazer prevalecer ideias errôneas, sem base demonstrativa e sem o amparo de argumentos lógicos para se poderem manter de pé. De fato, as leis da natureza são invioláveis, ninguém as pode aniquilar, inacessíveis a todas as investidas, são invulneráveis às mais poderosas forças. Submissas somente à vontade suprema, que as estabelecem com onisciência e perfeita previsão da sua ação sábia e benfazeja, elas permanecem e permanecerão, fruto do fiat lux do Verbo que tudo fez e criou. Não há, portanto, milagre, nem sobrenatural nos fatos, nos que se vão desenvolvendo às nossas vistas, por mais assombrosos nos pareçam. O fogo, a luz, o vapor e eletricidade, os raios vitais, as claridades ódicas, as ondas hertzianas, os íons, os elétrons, existem na natureza, de toda a eternidade, embora só tivessem sido descobertos com o correr do tempo e o progresso das gerações. A verdade se manifesta sempre oportunamente quando inteligências amadurecidas estão aptas para recebê-la. Ela, como a principal manifestação da lei divina, não vem cercada de privilégios nem de exclusivismos, é sóbria em seus cometimentos, regendo, de modo admirável, a evolução dos povos no seu incessante caminhar para um progresso cada vez maior em perfeição, sem jamais atingir um limite final, pois não existem delimitações em instância alguma do universo. No plano físico, das formas, os mundos, os corpos, tudo progride na ânsia insaciável da estética, do belo. No plano psíquico, os seres se transformam e se aperfeiçoam, na ciência, na arte, na moral, nos meios de comunicações que entretêm as relações fraternas, para aperfeiçoamento das raças, dos espíritos, que se elevam para a espiritualidade. O homem anseia por luz, e Deus lhe envia luz. O homem sente desejo e necessidade de progresso, e Deus lhe faculta meios de ascensão para os planos superiores da criação. Em 1848, a pequena aldeia de Idesville, nos Estados Unidos, foi abalada por fenômenos supranormais que se originaram no seio da família Fox e vinham, por certa forma, estabelecer uma nova orientação na vida dos homens, entregues à materialidade. Já anteriormente, em 1837, o Dr. J. Larkin, médico na cidade de Orientan, Massachusetts, interessado nos fenômenos do magnetismo, obtivera, até 1847, uma série de fenômenos transcendentes, tão maravilhosos, ou talvez ainda mais, que os verificados em Idesville. Não eram esses fatos senão a reprodução acentuada de outros tantos que vinham definitivamente abrir uma era nova para a humanidade. Pelo menos, é o que se pode concluir das visões de Immanuel Swedenborg e das diversas experiências supranormais realizadas por Jung, Stilling, Lavater, Eschenmayer, Zschke, Eckhart Sausen, Schumann, Werner, Gassner, Oberlin, bem como pelo Dr. Justinus Kerner, citadas cuidadosamente em outra obra pelo autor deste livro, com o fim exclusivo de demonstrar a generalidade da ocorrência desses fenômenos, que outra coisa não eram senão a manifestação natural de certas leis,
a suscitar a necessidade de uma meticulosa observação que conduziria o homem à compreensão dos motivos que determinaram esses fenômenos. Deve-se ver que tais fatos se reproduziam com intensidade por toda parte, espontaneamente e, também, provocados, como se verificou em algumas comunidades de quaquers, nas experiências espíritas de Afonso Cagnetti, com a sonâmbula Adele Maginot, 1845-48, e com o célebre vidente americano Andrew Jackson Davis, cujas obras expõem bem claramente as suas visões supranormais e as suas transcendentes revelações. Em toda a Europa, a seu turno, não se falava em outra coisa, senão nas mesas girantes, novidade que chegou a constituir divertimento de salões. Foi quando, em vista de tão insólitas e perturbadoras manifestações, surgiu, nascido em Lyon, um missionário que, pondo em relevo os fatos antigos, assinalados na história, absolutamente semelhantes aos que se estavam produzindo, e, de acordo com o pensamento de Jesus Cristo, exarado nos Evangelhos, proclamou a nova revelação estabelecida para guiar a humanidade no caminho da espiritualidade, para que se fizesse, no mundo, o reino da paz e da eternidade. Todas as manifestações do saber teriam de receber, irrevogavelmente, um novo impulso, a ciência, despojando-se do orgulho de falsos conhecimentos, e a religião, do apego a dogmas e ao mercantilismo, unir-se-iam sob as bases inflexíveis da imortalidade. O reinado do ouro daria lugar ao império da verdade, para que os povos, livres dos preceitos autoritários das academias e das igrejas realizassem, pelo estudo, pela meditação e pelo trabalho, as suas altas aspirações. Esse trabalho másculo de desvendamento espiritual, verdadeiro deslumbramento para nós outros, que jazíamos nas sombras da ignorância, essa codificação dos novos ensinos, que abrangem todos os ramos do conhecimento humano, não podia prescindir da ação de uma inteligência robusta, acima de todas as inteligências terrestres, caracterizada pela sobriedade, pela capacidade de altos raciocínios, pela humildade a par da sabedoria e elevada moral. Foi justamente nessa ocasião que surgiu na França uma das maiores celebridades que o nosso mundo hospedou, Léon Hippolyte Denisard Rivail, Allan Kardec. Com aquela lógica, clareza e concisão que as suas obras revelam, o grande missionário tornou-se o maior expoente da verdade que o mundo precisava receber para a transformação e redenção de seus habitantes. Aí estão os seus livros, onde os leitores poderão, à semelhança do sedento, imergir os lábios no cálice do vinho novo, para se desfazerem das concepções obsoletas do passado, preparando-se para surtos grandiosos nas amenas regiões da vida eterna. O que se nota de extraordinário em todas as ocorrências verificadas, desde o alvorecer dos fenômenos que vieram despertar a humanidade imersa em letargo, é que, entre tantos sábios de nomeada e tantos sábios, rabinos, a escolha para a revelação da doutrina, que os fatos demonstram, recaísse num homem que, embora portador, como tantos outros, de diplomas, não ostentasse as insígnias acadêmicas conferidas aos sábios do mundo. Neste, como em tantos outros exemplos, parece prevalecer o ditame do Mestre Jesus, segundo o qual Deus revela seus conhecimentos aos humildes e os esconde dos sábios orgulhosos. Pois, não é verdade que as manifestações psíquicas vêm de eras imemoriais e se têm reproduzido no mundo em todos os tempos, referendadas por todos os códigos sagrados, e que não existe uma só família em todas as cidades e países que ignore esses fenômenos, cujas narrativas passam de pais a filhos como herança de valor. Não é verdade que essas manifestações têm despertado os filósofos para o estudo do problema da sobrevivência? Não é verdade que a ideia intuitiva das religiões sacerdotais, que ensinam a crença na imortalidade, é devida a esses fatos, que têm sido constatados em todas as igrejas? Pois, se assim tem sido em todos os tempos e em todos os países, por que não nos veio dos mestres dos povos, dos guias das almas a explicação desses fenômenos, a causa dessas manifestações?
porque essa nova revelação não foi transmitida por intermédio das igrejas oficiais e oficiosas que se jactam da posse absoluta da verdade e se dizem os únicos expoentes autorizados, únicos pontífices da palavra de Deus. A história religiosa responde perfeitamente a estas interrogações. A revelação do Sinai e a revelação cristã seriam, porventura, veiculadas pelas igrejas daqueles tempos? Qual o papel representado pelo farisaísmo e saduceísmo em face da revelação cristã? Qual a influência do brahmanismo em face da revelação de Buda? Vemo-lo escrito nas páginas da história, sempre que a humanidade tem de receber mais uma luz, seja no terreno religioso, seja no científico, o Senhor, em vez de se prevalecer de sacerdotes e de acadêmicos que pontificam na religião e na ciência, utiliza-se, ao contrário, de pessoas absolutamente estranhas e alheias às doutrinas convencionais e dogmáticas. Parece até que a sentença de Jesus Cristo, não se põe vinho novo em odres velhos, tem, nesses casos, peremptória confirmação. Esta confirmação é tão categórica que se chega a ver o despeito que as ciências humanas, ou antes, seus coriféus, têm manifestado contra as novas verdades que nos vêm tirar da imobilização, do círculo vicioso em que eles têm feito permanecer a humanidade. Outro tanto se pode dizer das religiões oficializadas, infensas, em todos os tempos, as novas descobertas e as verdades novas. É de admirar que o mesmo acontecesse ao Espiritismo, que é a mais ampla revelação que a humanidade tem recebido. É de estranhar que Deus não quisesse, também desta vez, revelar a sua palavra ao mundo, como aconteceu outras vezes, por meio de sábios e de sacerdotes, mas os escolhesse por sua indefectível justiça. E quem não vê que essas revelações são progressivas, as últimas corroborando os preceitos das primeiras e trazendo um complemento característico de mais elevado ensino, em virtude das circunstâncias de progresso que a humanidade tem realizado. Eu não vim derrogar a lei e os profetas, disse o Cristo, mas sim dar-lhes cumprimento. É assim que a lei se vai tornando cada vez mais conhecida, à medida que os homens crescem no seu conhecimento, e os profetas, médiuns, ou intermediários da vontade divina, também sentem aumentar e diversificar em si mesmos os seus dons, na razão direta da expansão da lei em sua sublimidade moral e espiritual. A primeira revelação, dada por intermédio de Abrão, não diz mais que a existência do Deus único, Deus vivo que está em toda parte e em quem devemos crer e confiar. A segunda revelação, vinda por intermédio de Moisés, a revelação do Sinai, já é um código de mandamentos e preceitos, além de, em sua primeira ordenação, repetir a revelação abraâmica. Como se vê, a revelação mosaica não veio destruir a revelação abraâmica, mas cumpri-la e ampliá-la, prescrevendo ordenações que não se achavam prescritas na revelação anterior. Por outro lado, observem-se os tempos abraâmicos e mosaicos, quanto às manifestações do além dadas pelos profetas, ver-se-á, claramente que as revelações pessoais tiveram, nessa época, grande repercussão, os médiuns, profetas, se multiplicaram tanto, e tanto abusaram de suas faculdades, que Moisés chegou a proibir os encantamentos, as adivinhações, as invocações dos mortos, impondo, como legislador e chefe do povo de Israel, penas severas a quem transgredisse o seu decreto. A lei se completa sempre com os profetas, e os profetas não podem exorbitar a lei, têm de submeter-se a ela. Os encantamentos, as adivinhações, a invocação dos mortos para fins de que se utilizavam os médiuns populares daqueles tempos, eram práticas contrárias à lei do Decálogo, essencialmente politeístas, iam de encontro ao preceito de amor e de adoração ao Deus vivo, Deus Uno, bem como infringiam os demais preceitos do Decálogo referentes ao amor ao próximo. Os fins especulativos e supersticiosos, visados pelos mistificadores, praticados, então, como ainda hoje, por pessoas sem critério e despidas de todo sentimento do bem, é que determinaram a proibição. A lei manifesta-se sempre pelos profetas e, assim, há mistificadores da lei,
Há profetas de mentira que semeiam pelo mundo erro, a desarmonia e a incredulidade. Foi o que levou também o apóstolo João a recomendar severamente: examinai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Poderia, a seu turno, haver lei sem profeta. O que era Moisés quando recebeu a lei no Sinai? Que papel desempenhou esse Salvador dos israelitas, senão o de profeta? Todas as manifestações da vontade divina, seja nas artes, nas ciências, na religião, têm os seus profetas, porque, como disse o apóstolo, Deus fala ao homem pelo homem, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Em Elias e Eliseu vemos o exemplo desta doutrina. Em Cristo Jesus e Paulo, salienta-se também este princípio: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim e tudo realiza. Mas a revelação não parou no Sinai, as suas luzes deviam ampliar-se e intensificar-se porque a religião, como dissemos, é progressiva. Cerca de 2000 anos após a explosão do Sinai, uma nova e mais intensa luz brilhou na Palestina, irradiando-se, depois, pelo mundo todo. Já havia nascido, em tosca alfombra, e crescia em tugúrio humilde, aquele que, alheio a todas as congregações religiosas, empunharia o facho divino para iluminar a revelação mosaica e cumpri-la, pois não vinha revogá-la, mas aumentar-lhe a intensidade do clarão, desde que já era mais acentuada a madureza da humanidade. De Moisés em diante, a despeito da proibição, os profetas de Deus não cerraram seus lábios e outra coisa não fizeram senão chamar a atenção dos homens da terra para as coisas dos céus. Cada página do Velho Testamento confirma nossa asserção. Em todas elas observam-se fenômenos metapsíquicos de natureza diversa, bem como se salientam magnificamente os dons mediúnicos de que eram dotados aqueles homens que resistiram como verdadeiros heróis à guerra tremenda que lhes moveram os grandes da sua época, os sacerdotes do seu tempo. Leia-se a história dos próceres da verdade religiosa: Ezequiel, Daniel, Isaías, Elias, Eliseu. Desenterre-se a Bíblia dos escombros dogmáticos e dos mistérios que a retém desconhecida do povo, e ver-se-á que essa luz, que brilha atualmente no Espiritismo, não é mais do que aquela pequena chama, que teria de estender-se, mais tarde, e abranger o mundo inteiro. O advento do cristianismo tem absoluta paridade com a época atual, de 80 anos a esta parte, na qual os espíritos, como hoje, tudo fazem para positivar as manifestações mediúnicas intelectuais e de efeitos físicos, que se alastram e hão de desenrolar-se, justificando as palavras do precursor: os tempos são chegados. Preparai as veredas do Senhor, porque os vales serão nivelados e os outeiros arrasados. A vida de Cristo, do nascimento à morte, é uma série ininterrupta de manifestações proféticas, ou sejam, mediúnicas, que revelam bem claramente a missão do Filho de Deus. Esta singular individualidade personifica perfeitamente a lei e os profetas, e pois, talvez, por essa razão que, para dar a conhecer-se categoricamente a seus principais discípulos, subiu ao alto do monte e, num apelo supremo, lhes fez aparecessem as duas principais figuras que representaram os maiores expoentes da lei e dos profetas Moisés e Elias, para servirem de testemunhos vivos da sua singular missão. Esta verdade mais se confirma com as sucessivas aparições do Senhor, depois da crucificação, lembrando a lei e exortando os profetas a cumprirem a sua tarefa. E convém não esquecer, de passagem, o prenúncio dado pelo próprio Cristo, de uma revelação ainda mais ampla, cuja missão, sob a égide do Espírito da Verdade, do Espírito Consolador, João 14, 26, seria relembrar, fazer cumprir a revelação messiânica e ensinar-nos todas as coisas, dado que não seriam compreendidos, naquela época, ensinos mais elevados, mais complexos do que os que haviam sido ministrados por Jesus. Aí está a nova revelação, a revelação espírita, desempenhando esse dever, esclarecendo os homens e proporcionando-lhe fatos extraordinários, admiráveis fenômenos, tais como os que deram motivo às inúmeras obras do Espiritismo e da parapsicologia. Não é de admirar, pois, a frequência acentuada da diversidade dessas manifestações,
que tendem a multiplicar-se mais e mais, mostrando-nos a ampliação incessante desses fenômenos, que marcarão uma nova era no estabelecimento das verdadeiras relações da humanidade visível com a humanidade invisível, entre o mundo terreno e o mundo espiritual. É o caso de repetirmos com o apóstolo Paulo: em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas, quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte, será posto à margem. Ainda estamos vendo tudo por espelho de enigma, mas veremos face a face. Por isso, ao concluir este trabalho, entrevemos um progresso mais elevado e mais profícuo para a nossa própria felicidade. O túmulo não é o ponto final da existência. Nosso destino é grandioso. Existem mundos de luz, onde reina a verdade, mundos que serão nossas futuras moradas. Assim como o progresso caracteriza perfeitamente a evolução gradativa do nosso planeta, que será um dia paraíso terrenal, assim também essa lei inflexível, que rege os mundos que se balouçam no éter, nos prepara moradas felizes, dispersas na casa de Deus, que é o cosmo infinito. Tenhamos fé e estudemos. Ignorabimus? Progrediamur. Ignoramos. Progridamos. Porque do estudo e da pesquisa vem a verdade que esclarece a inteligência, e, desta, a evolução espiritual, que nos guinda às alturas, para compreendermos as coisas do espírito, coisas que Deus reserva para todos os que procuram crescer no seu conhecimento e na sua graça. Que as luzes da caridade, que vamos conquistando, nos ilumine toda a ciência, toda a religião, toda a filosofia, para podermos, com justos títulos, observar as magnificências do universo e cientificarmos-nos da imortalidade e da eternidade da vida. Fim.